Mas depois da nossa chegada passou a ser um jogador muito importante para aquilo que nós achávamos que o Flamengo tinha que ter como um primeiro volante. Quando acabámos por sair do Flamengo, ele já era um ídolo da torcida, porque ele tem uma forma de jogar que todos os torcedores de qualquer equipa no mundo gostam. Ele entrega-se ao jogo, ele é competitivo, ele é inteligente taticamente. Não é normal um jogador que era um segundo volante, depois passou a um primeiro volante e agora passou a zagueiro. Não é normal só um jogador muito inteligente e com umas características especiais, que é o caso do Arão, que se adapta a qualquer posição, não é? E isso é o que um treinador quer. E às vezes a gente tinha coisas no jogo, não é? Eu estava como aquela frase que ficou célebre, não é? Nos meus primeiros dias que cheguei: Arão, está mal. Está mal o quê? Estava mal posicionado, não é? Quero-te dar os parabéns, que continues a defender essa camisola como sempre tu fazes, como dizem os torcedores do Flamengo, que eu aprendi, o manto, e que sejas muito... O jogo inteiro pegando no seu pé e dizendo: vai, não é aqui, vai ali, não é desse jeito, vai aqui, vai da lateral do campo, e o tempo inteiro, e dali para frente você virou um jogador fundamental, ídolo do time do Flamengo, e fundamental no equilíbrio. Depois eu queria que o Júnior e o Tita falassem disso, e o Muricy, no equilíbrio ali do meio-campo do time do Flamengo. Foi assim mesmo? O mister passou o jogo inteiro atormentando seu ouvido? Não só o jogo, mas antes, depois. Foi justamente por conta dessa palavra que você falou, Gal. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com esse time recheado de estrelas. Por causa do equilíbrio. Na época, acho que era o Caio que estava jogando pela esquerda, e aí ele saiu com uma bola e era para mim fazer o equilíbrio. E como a gente estava treinando 10 dias, era um movimento que poucos treinadores fazem aqui no Brasil, e que ele me cobrava muito. E aí eu demorei a fazer o movimento, e depois eu acabei que não fiz o movimento. E o que ele gritava ali na lateral? Essa daí foi o famoso "tá mal, Arão", né, que ele gritou, né? Eu tinha que cobrir, o Caio saiu com a bola, eu tinha que cobrir o Caio. E não cobri, né? E ele falou: tá mal, mas ele não falou que eu tava jogando mal, né? E depois, claro... Tá mole que ele falou? Tá mal. Tá mal. Ele quis dizer que eu tava mal posicionado, né? Eu tava mal em campo, tava mal posicionado. E daí, a partir daí, todo mundo falou: tá vendo? Até o Mister tá dizendo que o Arão tá mal, que o Arão tá mal. E foi um gancho, né, que a torcida pegou. E depois ele teve que explicar. Ele falou: não, aí acho que foi uma jornalista portuguesa que usou até esse termo, falou... Pra mim, acho que o Arão... Tá todo mundo dizendo que o Arão é o patinho feio, e aí ele veio e falou: não, pra mim ele é o ganso, alguma coisa assim, é um baita de um jogador, e me elogiou. E foi por conta disso, por conta do equilíbrio. Cisne. Um cisne, isso. Foi isso, eu não lembro do termo usado. Do animal também, né? E aí ele foi por conta do equilíbrio, que eu não tinha feito o equilíbrio correto que ele pediu. E aí eu tomei essa chamada aí. E ele fez isso com vários jogadores. Essa daí foi a mais fraca. Agora, nesse final de semana, o Michael... Nesse final... O quê? Conta uma mais forte, então. Não, essa daí já teve várias. Já teve pergunta de jogador se ele tava pensando que aquilo ali era videogame. Já teve de tudo ali, né? Já perguntou pra jogador se o cara tinha dormido bem. Isso no intervalo do jogo, isso não era antes. No intervalo, né? Eu falo: meu amigo, vem aqui, você dormiu bem? Você descansou bem? Não tá acontecendo algum problema, não é possível. Então, assim, aquela que ele tá mal, Arão, ele foi um dos menores, mas... E todo mundo já se acostumou com esse estilo dele, ninguém se ofende, porque o Michael sofreu agora nesse 4-1 do final de semana, ele passou no ouvido do Michael, e o Michael ainda jogando pela esquerda, fica pertinho dele ali, né? Sim, os laterais ali sofrem, né? O Felipe ali, o Rafinha também sofre. Mas assim, a gente se acostumou, porque quando ele chegou a gente já sabia que ele era um treinador que gostava de cobrar muito, né? Que era bastante intenso. E a gente também se acostumou. E depois a gente vai conversando, a gente vai explicando para ele que algumas palavras que ele usa no cotidiano português, para nós aqui é muito ofensivo. Ele aceita? Aceita. É um cara que escuta bastante. Depois, claro, ali as coisas de jogo é uma coisa que é normal, né? Às vezes ele é um pouco mais explosivo, mas é o jeito dele. Vocês estão vendo a imagem do Mister ali, esbravejando ali na lateral do campo. Mas depois ele fala muito bem, e a gente entende o que ele quer, e os resultados estão aparecendo, então é isso que importa. Então diga da importância dele nessa sua virada.
Você sai do jogador que a torcida pegava no pé e reclamava para um jogador fundamental no time vencedor, no grande time que é o Flamengo hoje. Primeiro, a posição, né? Eu tinha mais liberdade para sair e fazia gols e dava mais assistência. Hoje eu não tenho tanta liberdade para sair, quem faz mais isso é o Gerson. Então hoje eu estou mais de primeiro volante, dando mais cobertura, equilíbrio, fazendo equilíbrio. E depois nessa parte tática, né? De entendimento do jogo, de como entender, como se posicionar. Apesar de eu jogar minha vida toda até o Botafogo de primeiro volante, muitas coisas eu não sabia, muitas coisas ele também queria que eu fizesse que a gente não sabe, né? Que eu não sabia. Então ele queria um movimento, eu falava, pô, isso aí não sei se vai dar certo. A gente fica até meio... Fiz, né? Eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso, pô, já tive um monte de treinador e nunca ninguém me explicou isso. E depois você faz, claro, porque ele é o treinador, e aí depois você vê dar certo, você fala, caramba, pô, eu nunca pensei dessa forma, e ele tem razão. Então, não só eu, né? Porque assim, apesar da minha mudança, talvez eu tenha sido uma dos jogadores mais características mesmo da mudança do Flamengo, mas é um todo, né? Eu não jogo sozinho, não adianta nada eu estar marcando e pressionando o cara bem se tem um atacante que está sobrando do lado. Então, não vai adiantar nada. Então, quando o time todo tá focado e tá ciente daquilo que tem que fazer dentro de campo, não só o meu trabalho, como de todo mundo fica mais fácil. Gente, por favor. Não, lembrando o seguinte, né, Galvão, que antes da chegada do Jesus, o Arão teve uma fase excepcional no Flamengo. Muito boa. Foi capitão, foi para a seleção brasileira. Né? Aí depois caiu. Mas ele caiu junto com todo mundo que caiu, entendeu? Então eu acho que a maior virtude do Jesus nesse período foi visualizar nele o cara que poderia se encaixar no esquema. A mesma coisa do Gerson. A gente estava acostumado a ver o Gerson, né, jogando quase de camisa 10 no Fluminense, porque ele sempre foi destaque, foi um jogador realmente que chegava à frente para fazer. Eu tinha as informações de um compadre meu italiano, que ele jogou na Fiorentina como segundo homem de meio campo, né? Mas a visualização do Jesus, das características dele, para poder implantar esse novo modelo de jogo, eu acho que foi o achado. Depois ele ajustar o posicionamento, aí vai tranquilo, né? Então, exatamente em cima disso, né? Temporada passada foi espetacular.